Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, fechou o dia de hoje com uma leve alta de 0,45%, cotado a 132.725 pontos. O índice está em tendência de baixa, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, né? O índice respeitou aqui a média móvel de 200 períodos, que está funcionando como uma região de suporte. A gente pode ver que no dia de ontem o fechamento foi bem próximo aqui à média móvel, né? E no dia de hoje o preço acabou dando uma subida, tá? Fechando na região dos 132 mil pontos. Durante o dia, inclusive, ele chegou a patamares aí um pouco superiores aos 133 mil pontos, né? Então ele tá brigando aqui nessa região, né? Da média móvel de 200 períodos. Vamos ver se ele consegue manter essa região de suporte ou se ele vai acabar perdendo, né, essa região aqui nos próximos dias. O mercado está em expectativa referente a um eventual, um improvável adiamento da aplicação das tarifas, né, que entram em vigor agora na sexta-feira. Então, os próximos dias aí tendem a ser bastante voláteis no mercado de uma forma geral. Analisando aqui os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia de hoje com uma leve alta de 0,05%, cotado a R$ 19,95. Então, ele abriu com um gap de alta, né, mas acabou fechando em queda em relação à abertura. Banco do Brasil está em tendência de queda, né, média móvel de 9 períodos virado para baixo. Existe essa região aqui de suporte, né, que é esse fundo aqui. Então, aparentemente, o Banco do Brasil está na iminência de perder essa região, né, podendo cair mais um pouco. Então, a gente tem que ficar de olho nos próximos dias. Meu preço médio está em R$ 25,68. Então, aqui eu estou tendo um prejuízo, né, significativo aqui nessa operação, mas vamos mantendo aí a calma e a estratégia para que no longo prazo a gente possa recuperar, né, esse prejuízo acumulado até aqui em Banco do Brasil. Seguindo com o Banrisul, fechou o dia de hoje com uma queda de 0,74%, dado a R$ 10,80. Então, aqui em Banrisul, a gente percebe, né, que os preços estão respeitando essa região de resistência da média móvel de 200 períodos. Tá? Na sexta-feira, né, o papel subiu, chegando a fechar a máxima do dia, mas ontem e hoje, né, o papel caiu. Então, respeitando também, né, essa região aqui de resistência. Então, a gente percebe que a média móvel de 200 períodos, ela funciona realmente como uma região de suporte e resistência, e é uma região bem respeitada aí, no gráfico, né? Em relação à média curta, considerando a queda do dia de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, pode indicar o início aí de uma trajetória de queda aqui em Banrisul. Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, estou tendo um pequeno lucro aqui nessa operação. Indo aqui para o Bradesco, fechou com uma leve queda de 0,19%, cotado a R$ 15,41. O papel está em tendência de queda, média móvel de 9 períodos virado para baixo. Existe aqui essa região de suporte, né?
Acho que o mercado aí nos próximos dias vai ficar em compasso de espera, porque o Bradesco vai divulgar os resultados referente aí ao segundo trimestre nos próximos dias, nessa semana. Eu não me lembro o dia exato, tá? Mas acredito que seja aí entre amanhã e quinta-feira. Então a gente tem que ficar de olho para ver os dados que vão ser divulgados aqui do Bradesco, né? Para a gente poder visualizar aí como vai ser o desempenho do banco no segundo trimestre de 2025. Se os dados forem positivos e surpreenderem, né, assim como ocorreu no primeiro trimestre, o papel pode dar mais uma disparada. Tá? Particularmente acredito que os resultados vão vir positivos, mas não tão bons quanto os do primeiro trimestre. Né? O segundo trimestre, de uma forma geral, houve uma deterioração aí no mercado dos bancos, de modo geral, né? E além disso, o primeiro trimestre foi excepcional para o Bradesco. Não é difícil, né, ter um desempenho tão forte quanto o do primeiro tri. Mas acredito em dados positivos, com certeza. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então estou tendo aqui um excelente lucro nessa operação aqui, né? Quase 40%. Seguindo aqui para o banco BMG, fechou o dia de hoje com uma alta de 2,39%, cotada a R$ 3,43. O papel está em tendência de queda, média móvel de 9 períodos virado para baixo, usando a média móvel de 200 períodos para baixo também. É um cenário ruim aqui para o banco BMG. Né? Ele pode indicar, né, uma sequência de quedas aí. Tomara que acabe não se confirmando essa previsão, né? E o papel possa se recuperar aí nas próximos pregões e possa voltar a ser negociado acima da média móvel de 200 períodos. O preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. Então estou tendo um prejuízo, né, aqui nessa operação. E o Banco ABC Brasil fechou essa terça-feira com uma alta de 0,54%, cotada a R$ 20,47. O papel está em tendência de baixa, média móvel de 9 períodos virado para baixo. Existe essa região de suporte, né? Então vamos torcer para que o Banco ABC Brasil não perca essa região. Tá? Se os preços se segurarem nessa região, pode indicar o início de uma recuperação, né? Ainda que tímida, pode haver uma recuperação aí do papel nos próximos dias. Perdendo essa região de fundo, a próxima região de suporte é justamente a região da média móvel de 200 períodos. Meu preço médio está em R$ 21,64. Então aqui estou tendo um prejuízo, né, nessa operação. Seguindo aqui para a planilha de controle dos ativos, então considerando o fechamento do dia de hoje, estou com um prejuízo de 22% em Banco do Brasil, 10% em Banco BMG e 5% em Banco ABC Brasil. Estou lucrando 35% em Bradesco e 4% em Banrisul. No geral, a carteira está caindo, dando um prejuízo, né, de 14%, que dá R$ 633 de prejuízo. Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas no período, aí eu tenho a rentabilidade. Então, no quesito rentabilidade, estou positivo em 36% em Bradesco e 8% em Banrisul. E no aspecto negativo, estou com uma rentabilidade negativa aí de 17% em Banco do Brasil, 8% em Banco BMG e 1% no Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 9%, que dá em valores aí R$ 433 negativos. Então, no dia de hoje, o patrimônio da carteira encerrou essa terça-feira com o valor de R$ 3.743,67.
dá uma variação positiva de 0,20% e representa R$ 7,33. Como o Ibovespa subiu hoje 0,45%, o alfa da carteira do canal em relação ao índice Ibovespa ficou em 0,25% negativo, né? É justamente a diferença entre esses dois valores aqui. Então, como o objetivo da carteira é performar melhor que o índice Ibovespa, né? Hoje a gente, pelo segundo dia seguido, a gente perdeu para o índice, infelizmente. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.